Graças e paz a todos. Estamos de volta para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Espero que você e sua casa estejam bem. Que neste domingo, mais uma vez, possamos nos reunir para a leitura e continuação daquilo que está programado. Hoje estaremos vendo a leitura do capítulo 11 do livro de Atos e pontuando algumas coisas que são interessantes para que a gente possa desenvolver um crescimento sadio em Cristo Jesus. Nós fazemos parte da Igreja de Deus no Brasil, ali na UR11, Ministério do Bispo Rosivaldo Nascimento, sob a superintendência da Escola Bíblica Dominical do irmão Emerson Carlos. Somos da classe DAN, classe de adultos, e convido os irmãos para uma breve leitura do capítulo 11 do livro de Atos. Vamos de início fazer uma breve oração, enquanto os irmãos procuram o texto. Senhor, meu Pai, meu Deus, glória te damos pelo privilégio e a oportunidade que nos concede, Senhor, de juntos podermos, Pai, desenvolver aquilo que é a Tua vontade, ler e crescer, Pai, naquilo que é o Teu objetivo entre nós, para que a gente possa, Senhor, de modo digno, representar o Teu nome aqui nesta terra. Terra caída, Pai, necessitada da Tua luz, mas que na Tua mesma palavra diz que nós somos essa luz e esse sal da terra. Então nos ajuda, Senhor, como testemunhas fiéis, a proclamar aquilo que Tu queres. Em nome de Jesus te oramos. Gratos. Amém. Capítulo 11, vamos fazer uma leitura breve dos versos 19 a 30, que é a segunda parte do capítulo 11. A primeira parte a gente já adiantou um pouco semana passada, mas vamos tratar sobre ela também. Verso 19 diz assim: E os que foram dispersos pela perseguição, que aconteceu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando na Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E aconteceu que todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente em Antioquia. Foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um, conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, o que eles, com efeito, fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Amados, vemos aqui a continuação da expansão da pregação e propagação do Evangelho. No capítulo 11, no início, vamos ver uma inquirição, uma pergunta feita a Pedro de por que ele se conduziu aos gentios, coisa que não era costume dos judeus. Bom, partindo do pressuposto de que o Deus de Israel era da nação de Israel, seria estranho oferecer o Deus de Israel a outras nações. Porém, vemos isso já no Êxodo, quando o povo de Israel foi liberto das terras de Faraó. Não veio só judeus com eles. Na saída do Egito, na saída de Israel da terra do Egito, acompanharam ele outros de outras nações, que por vida junta deles se uniram aos judeus, crendo no Deus dos judeus. Ao longo da história, na conquista da Terra Prometida, vamos ver através de Josué e de seus homens de Israel, muita gente se unindo a esse povo, a exemplo de Raabe. Os espias, quando foram observar a terra
de Raabe, a cidade edificada sobre os muros, a cidade de Jericó, eles foram descobertos e perseguidos, mas Raabe os escondeu e os deu fuga pela janela. E na invasão de Jericó, Raabe e a sua casa foram poupados. Raabe mais à frente vai se unir a um judeu, ambos vão coabitar e gerar um filho, que porventura está contido na geração de Jesus, na genealogia do próprio Cristo. Lucas e Mateus vão retratar isso aí. Raabe, a prostituta. Não diferente, vamos ver também Ruth, uma moabita, na genealogia do próprio Cristo. Então, observando essas coisas que na antiguidade já aconteceram, podemos entender que o plano de Deus não era só para Israel, mas para o mundo. E não o mundo terrestre, mas o mundo de pessoas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele, não só judeu, que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Na casa de Cornélio, vimos a primeira introdução gentílica ao corpo de Cristo, a chamada agora igreja. Uma vez que foram chamados de cristão pela primeira vez, até como pejorativo, até como algo de baixo calão, até como aqueles que são cristãos, hoje formamos o corpo terrestre de Cristo, onde Ele mesmo é a cabeça, onde não há tribo, nem raça, nem nação, nem língua, todos em um só corpo, em um só espírito, proclamam o Evangelho do Senhor. Precisamos entender que no início não foi tão fácil, porque eram anos de tradição. A lei de Moisés condenou Estevão à morte, porque falsas testemunhas foram levantadas para dizer que Estevão proferia palavras contra o templo e contra a lei. Então observe, eles tinham por tradição a lei como algo mais excelente. O próprio Cristo foi perseguido por se dizer Filho de Deus igual a Deus. Então, uma vez que de alguma forma maculavam, menosprezavam aquilo que eles tinham por excelente, que era a própria palavra de Deus, a lei, Moisés, tudo, eles tinham como objetivo defender aquilo que eles criam. Observamos Cristo no Evangelho de João, muito fala sobre isso, no capítulo 5, ele vai dizer o seguinte, olha, vocês vão às Escrituras para ter vida eterna, no entanto elas testificam de mim, e vocês não me querem. Observe uma coisa, a própria Escritura, através do Antigo Testamento, ela testifica de Jesus. Moisés disse que se levantaria outro igual a ele, mas o povo não quis Jesus. E ele vai dizer, no final do Evangelho de Mateus, capítulo 37, tantas vezes tentei ajuntar vocês, como a galinha faz com os pintos, e vocês não quiseram. Precisamos pensar, o que é que nós estamos fazendo hoje, como cristãos, como alguém que leva o nome de Jesus? Estamos nós também sendo porta-bandeira dessa nova mensagem, dessa mensagem de boas novas? O que eu tenho feito do nome de Cristo na minha vida? O que você tem feito? Pedro, atendendo ao mandado do próprio Deus, acompanhou aqueles 2 homens que Cornélio mandou a ele. 2 ou 3. E junto com eles, chegando à casa de Cornélio, Pedro ressaltou que não era comum a comunhão dos judeus com gentios. A entrada na casa de Cornélio seria algo inusitado e novo para o próprio Pedro. Pedro que viu tantas e tantas coisas feitas por Cristo. Pedro que andou sobre as águas, Pedro que viu curas, Pedro que viu prodígios, Pedro que viu maravilhas, Pedro que viu o próprio Cristo ressurreto perguntando a ele, tu me amas? Pedro ressabiou-se. Ao entrar na casa de Cornélio, ele disse, olha, não é comum. Uma vez que Pedro entrou e tudo aquilo que a gente viu no capítulo 10 aconteceu, Pedro, maravilhado, volta para Jerusalém. Mas quando chegava lá, o povo já sabia que ele tinha entrado na casa de Cornélio, que ele tinha ido à casa de um gentio. E o povo indaga a Pedro, Pedro, ouvimos dizer que tu entraste à casa de um gentio, que tiveste comunhão com ele, e talvez, no entusiasmo daquela ocasião, Pedro tinha dito, não só entrei, tive comunhão, mas não só eu, o próprio Deus, através do Espírito Santo. E Pedro discorre, junto com aqueles irmãos que foram com ele, sobre tudo o que aconteceu em Cesareia.
E uma pergunta fica em questão agora. Pedro era o líder, um dos cabeças da igreja. Pedro, Tiago e outros apóstolos moviam aquele povo. E por que pedem contra Pedro e Pedro tem que justificar-se? Vemos hoje tanta insolência, tanta falta de servidão entre os irmãos. Ninguém quer dar conta a ninguém, ninguém quer prestar conta a ninguém, ninguém quer dar explicação a ninguém. E sendo Pedro um líder que andou com Cristo, um dos 3 que mais intimidade teve com o Senhor, Pedro não se negou a dar explicações de tudo aquilo que tinha acontecido. Ao contrário, Pedro em suas cartas vai dizer, olha, ao nosso irmão Paulo, esse novo convertido agora do capítulo 9, chamado de Saulo, que o capítulo 11 vai dizer que ele foi enviado a Antioquia ainda como alguém iniciando na fé, alguém levado por Barnabé. Pedro vai dizer, olha, o nosso irmão Paulo, como em todos os seus escritos, traz coisas difíceis de entender e que os indoutos distorcem. Entenda, Pedro não precisava submeter-se aos escritos de Paulo. Pedro era um líder que andou com Jesus, que teve com Jesus face a face, que viveu com ele por 3 anos e pouco durante todo o seu ministério. Um dos primeiros discípulos a ser chamado. Pedro disse que ele mesmo leu todas as cartas de Paulo e que, com humildade, disse que havia muita coisa difícil de ser entendida, mas que, com a ajuda do Espírito Santo e com a intrepidez daquilo que Paulo explicava, seria fácil se conduzir nos caminhos do Senhor. Mas Pedro disse que muitos indoutos, muitos que não têm a mesma cultura, distorciam para a sua própria vanglória. Pedro explica todos aqueles irmãos que pediram contas do que fez o Senhor com Pedro, do que fez o Senhor com Cornélio, desse encontro que o próprio Deus marcou e que abençoou com a vinda magnífica do Espírito Santo. Todos aqueles irmãos que inquiriram a Pedro, que colocaram Pedro contra a parede, glorificaram ao Senhor, entendendo que o Senhor não faz acepção de pessoas. Que possamos nós, do mesmo modo, entender que o próprio Pedro, sendo um líder, sendo um dos apóstolos que andou com Cristo, um discípulo mais chegado, se submeteu a irmãos, dizendo que era apenas mais um dos seus conservos. Que nós possamos entender que o servir a Cristo é acima de tudo. Que nós precisamos entender é que nos submeter a outros, mesmo não tendo de alguma forma a hierarquia necessária, pode nos presidir no Senhor. Porque é isso que a Bíblia diz. Sejam submissos àqueles que vos presidem no Senhor. Se hoje você é líder, seja alguém sábio, porque amanhã você pode ser liderado. E isso não pode se perder. Seja um bom servo, que você será um bom líder. Seja um bom líder, que veremos a sua liderança eficaz quando servirdes aos irmãos. Na eclesiologia, os cargos eclesiásticos não dão importância a status de soberania, mas o próprio Deus se fez carne e veio a esse mundo para nos ensinar que quanto mais cargo você tem, mais servo você tem que ser, mais humilde você tem que ser. E servir aos irmãos é um privilégio que somente no Senhor podemos desfrutar. No capítulo 11, a colocada dos irmãos sobre Pedro nos mostra e nos ensina que um bom líder, ele é um bom servo. E Pedro obedeceu ao Senhor, foi a Cornélio, foi ao seu povo, pregou as boas novas de Jesus, e o Espírito Santo aprovou tudo aquilo vindo sobre eles, antes até do próprio batismo nas águas. E, em obediência, foram batizados nas águas para se cumprir aquilo que o próprio Senhor disse, que muitos creriam em seu nome. A oração sacerdotal, a oração que Jesus faz no capítulo 17 de João, ela diz isso, olha,
e a todos quantos crerem no meu nome. Os que estão perto e os que estão longe. Quantos estão por aí que ainda não professam o nome do Senhor, mas que um dia, abrindo as portas para a ação do Espírito Santo, também se ajuntarão a nós. Seja você canal para que isso possa acontecer. Sejamos nós o canal de Cristo aqui na terra, para que aonde quer que sejamos enviados, possamos entender que não estaremos sós. O Senhor estará conosco. Na segunda parte do capítulo 11, a parte que lemos hoje, o apóstolo Paulo, segundo ele mesmo diz, menor dos apóstolos, porque não sou digno de ser chamado apóstolo, estava iniciando a sua carreira. Após a conversão do capítulo 9, o seu isolamento, possivelmente nas terras da Arábia, segundo diz o capítulo 2 da carta aos Gálatas, e o não falar com nenhum, provocou nos discípulos uma inquietação, se Saulo seria de fato alguém útil ao ministério ou não. Barnabé, quando viu a obra de Deus atingindo aqueles locais e necessitando ele de ajuda, lembrou-se de Paulo e foi a Tarso buscá-lo. Então Barnabé e Saulo vão a Tarso, vão de Tarso para Antioquia e passam por ali um longo tempo. Paulo estava sendo discipulado por Barnabé. Paulo estava sendo, de alguma forma, ensinado por Barnabé. Nas viagens que vamos ver a seguir, Saulo deixa de ser chamado após Barnabé e começa a ser dito no próprio texto de Atos, Paulo e Barnabé. Veja, a importância de Paulo vai subindo conforme ele vai desenvolvendo o seu próprio ministério, agindo ele do modo que o Senhor pediu. Quando Ananias vai à casa de... Ananias vai à casa de... Esqueci o nome dele agora no capítulo 9. E vai confrontar Paulo. Ananias diz ao Senhor, Senhor, esse homem é perigoso. Mas o Senhor diz a ele, olha, vai, porque ele tem que ver quanto é importante para esse ministério dos gentios. Paulo, ele é desenvolvido por Barnabé, desenvolvido na igreja de Antioquia, e junto com alguns discípulos ali, eles crescem na graça, no conhecimento e na intrepidez do Senhor. O que é que você tem feito para desenvolver o seu ministério? Você tem se dedicado à leitura da palavra? Você tem dedicado à oração? Você tem dado bom testemunho? Você tem sido um fiel discípulo do Senhor? Quem vão falar de você? Qual o seu legado? Qual assim, a sua qualidade que tem marcado? É ser cristão? Isso tem sobressaído as suas outras qualidades? Se ainda não é ser cristão, aquilo que define você no meio dos outros, busque do Senhor. Busque dele mesmo entender o que precisa ser feito para que isso mude. Eu imagino que Paulo, quando chegava no meio dos cristãos, ele era visto com medo, porque era alguém que perseguia e que matava aqueles que professavam o nome de Cristo. Mas uma vez que o próprio Senhor se apresenta a Paulo, e ele, levado por Barnabé, começa na igreja de Antioquia, desenvolver seu ministério, a pregação, o ensino, a vida prática, ele começa a ser visto pelos irmãos com um olhar diferente. Quem era eu no passado não define quem sou eu hoje. Cristo, através de mim, vai moldando e mudando o meu caráter. Ah, mas você ainda é brincalhão, você ainda é assim, assado? Sou. Essa é a minha natureza. Mas a natureza que eu tenho rendido e tenho, de alguma forma, permitido que o Senhor faça mudanças. Hoje, 10 anos de evangelho se passaram. Em 2010, final de dezembro, começo de 2011, eu resolvi me render aos pés do Senhor e mudar o meu caminho. Estamos em 2021, às vésperas de eu completar 11 anos. Às vésperas de fazer balanços sobre a minha vida e de ver quem eu sou. E muita coisa tem mudado. Ainda não somos perfeitos e não seremos nunca. Não cobre isso de você. Mas não desista de buscar a perfeição. Somos falhos
e vamos continuar falhando, porque a nossa natureza, ela é falha. Mas não desista, não se renda, não se entregue. Continue buscando crescer e desenvolver em você aquilo que o próprio Senhor escolheu para que você fizesse. Se é ensino, se é palavra, se é louvor, se é serviço, seja em que área for, foi o Senhor que te escolheu. E assim como Barnabé viu a Paulo lá em Tarso e foi buscá-lo, irmãos vão te acolher, te buscar e te ajudar a se desenvolver. Tem sido assim comigo e vai ser assim com você. As pessoas não vão ver você no banco e estarem satisfeitas com isso. Não esteja você também satisfeito com isso. Busque em você a mudança que você precisa para que Cristo possa resplandecer através da sua vida e as pessoas verem a obra maravilhosa que Cristo tem feito através de você. Sua família, seus vizinhos, suas amizades precisam ver em você, não você, mas Cristo através de você. E foi assim que a primeira vez que o povo foi chamado cristão. Precisamos entender que isso aconteceu na Antioquia. Versículo 26 diz que isso aconteceu durante todo um ano. Se reuniram naquela igreja e ensinaram a muita gente. E pela primeira vez, em Antioquia, foram os discípulos chamados cristãos. Hoje, existem muitas denominações. A igreja tal, igreja tal, igreja tal, e meio que vira um campeonato. Qual é a melhor? Qual é a mais bonita? Qual é a mais santa? Qual é a mais perfeita? Somos apenas discípulos, independente da placa de igreja. Somos apenas aprendizes, aprendendo um com os outros naquilo que o próprio Senhor fez questão de nos deixar como legado. Cristo é o exemplo perfeito. Cristo é o nosso alvo. Cristo é o nosso objetivo. Sejamos, pois, imitadores do Senhor, como o próprio Paulo vai dizer em Coríntios. Naqueles dias, versículo 27, desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. As dificuldades não começaram e pararam naquele tempo. Ainda hoje, levantam-se dificuldades, calamidades e sofrimentos. Vivemos essa semana 2 dias de chuva intensa. A chuva é tão boa, irmãos. É para a lavoura, é para a agricultura. Mas para alguns isso é transtorno. Algumas casas foram invadidas pela chuva, barreiras desceram, pessoas tiveram seus bens comprometidos, lojas cheias d'água, veículos cheios d'água. O que para uns é bênção, para outros foi calamidade. E precisamos entender como cristãos que precisamos orar para o bem de todos aqueles, até mesmo daqueles que no tempo de Paulo e Pedro eram chamados gentios porque não faziam parte do clã dos judeus. Hoje precisamos entender que existem pessoas de outras religiões, sem religiões, pessoas que vivem suas vidas de modo aleatório, que não estão nem preocupadas se existe ou não um Deus que pode provê-las, que culpam esse Deus pelos desastres naturais. Precisamos orar por elas, interceder por elas e levar a palavra de Deus até elas. Pessoas têm se perguntado nesses dias, onde está Deus que não vê isso acontecer? E a resposta para essas pessoas é, Deus está em você. Faça você a diferença. Seja você um canal desse Deus nessa terra sem Deus. O que é que eu vou dizer? O que é que eu vou falar? Como eu vou fazer? Deus te dará estratégias. Seja fiel, testemunha do Senhor. Seja honesto nos seus negócios. Seja fiel no seu matrimônio. Seja obediente aos seus pais. Seja amável aos seus filhos. Não frouxo, amável,
Seja fiel testemunha do Senhor. E a estratégia correta, na hora certa, o Senhor te dará. Se é através da palavra, se é através do testemunho, se é através do amor ao próximo. Não sei o que vai acontecer, com quem vai acontecer e como vai acontecer. Mas o Senhor é o mesmo que levou Cornélio a mandar chamar Pedro, que levou Pedro a entrar na casa de um gentio chamado Cornélio. É o mesmo Senhor que levou os discípulos a lugares distantes. É o mesmo Senhor que levou Barnabé a Antioquia para ver a necessidade de um novo convertido desenvolver seu ministério, e ir a Tarso buscar Saulo para que juntos com ele pudessem ser formados um novo ministério naquele lugar. Saulo, agora Paulo, Barnabé, depois de um ano, viram as maravilhas do Senhor. Que essa dificuldade proclamada por Ágabo, dita aqui no versículo 30, e eles com efeito fizeram, enviando-os aos anciãos por mão de Barnabé e Saulo. As ajudas que eles precisavam foram chegadas, porque juntos eles fizeram aquilo que de fato é ser testemunho do Evangelho, ser cristãos. Que o Senhor possa te conduzir essa semana a pensar o que é que você tem feito do nome de Cristo, que hoje repousa sobre você. João, Maria, Teresa, Severino, Antônia, Manuel, não sei o teu nome. Quem é que está assistindo? O meu é Sóstenes, mas hoje eu não represento mais quem eu sou. Eu represento quem Cristo é. E nas minhas atitudes, mesmo falhas, mesmo atitudes de um pecador, eu tenho buscado, com esmero, atender aquilo que é a vontade do Senhor. E em meio às falhas e aos erros, não desista você também de buscar a vontade do Senhor. Testifique de Cristo. E se precisar, somente se precisar, fale. Porque testificar de Cristo é viver uma vida de algum modo condizente com aquilo que em Cristo foi e é em sua vida. Você é um cristão reconhecido pelo egoísmo? Tem que mudar. Você é um cristão ou uma cristã reconhecido pela sua sensualidade? Tem que mudar. Você é um cristão ou uma cristã reconhecido pela avareza? Tem que mudar. E essa é a hora. Esse é o momento. Porque o Espírito Santo, que desceu aos gentios, desce para mim e para você com um revestimento de poder que só Ele pode dar, para que sejamos testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, e que o Espírito Santo possa fazer de você a fiel testemunha na sua casa, na sua rua, até os confins da terra. Que Deus abençoe seu dia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te rendemos graça pelo privilégio, Senhor, e a oportunidade que nos concede a cada amanhecer de sermos testemunhas do Teu Evangelho. Nos ajuda, Pai, como ajudasse Cornélio, como ajudasse Pedro. Nos ajuda, como ajudasse Barnabé e Saulo, a levar a palavra, Senhor, a ser testemunha. Para a glória e louvor do Teu nome te pedimos e te agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Deus abençoe, gente. Espero ter ficado melhor o áudio. Hoje estou trabalhando no calor, sem o ventilador, para que você possa, de alguma forma, escutar e aproveitar melhor as aulas. Semana que vem, permitindo Deus, estaremos com um convidado. Emerson, ele tem um projeto de trazer um próprio aluno para dar aula. E quem sabe amanhã ser um dos professores. Deus abençoe sua vida, sua casa. E semana que vem, permitindo Deus, estaremos juntos novamente. Em nome de Jesus.